grande parte das unidades prisionais são estruturas da década de 40. Então são estruturas antigas, né, que poucas passaram inclusive por reformas. Então você tem estruturas úmidas, grande parte delas, a reforma que eles fizeram foi para piorar o sistema, ou seja, as janelas que existiam foram fechadas com tijolo e ficaram pequenas frestas de ar, com pouca iluminação, pouca ventilação e superlotado. Como é que a gente observa num país que se prospera, um país que prosperou, que se desenvolveu, que vem crescendo, que vem reduzindo miséria, que vem reduzindo injustiça social, que no sistema prisional brasileiro esse movimento é muito mais letárgico? Porque é muito difícil reconhecer as pessoas que estão cumprindo pena como sujeitos de direitos. Que o único direito que elas estão privadas e a principal pena é ser privada de liberdade. Os demais direitos, eles devem estar garantidos. Isso pressupõe o rompimento com algumas barreiras da moralidade da sociedade brasileira que ainda justifica a presença de situações de violação de direitos humanos ou de negação de acesso a oportunidades de formação e renda, de acesso a processos formativos e educativos, acesso à saúde, como mais uma injustiça social, ou mais como uma punição, já que errou, né? Ainda será tutelado pelo Estado e viverá um segundo inferno. A parte de responsabilidade do Estado seria conseguir chegar até no preso lá no fundo da galeria. Que muitas vezes ele chega na enfermaria já bem depauperado, já com uma tuberculose bem adiantada. Então essa é uma preocupação que deve ser a nível do Brasil todo, né? Qual é a grande dificuldade, o grande desafio que nós temos na política pública? Produzir linhas de cuidado que pressupõem a integralidade do cuidado. O trabalho entre si, eu acho que assim, é muito de direcionar a coisa para a presa. Olha, o que tu tá sentindo, o que nós podemos te ajudar aqui dentro? Tu vai ter que cumprir a pena aqui, então vai ter que cumprir, mas vai cumprir a pena com saúde. Quando nós entramos no Presídio Central, havia sido feito um trabalho em 2009, que 10% da população do Presídio Central que tinha sido investigada tinha tuberculose. É um índice maior disparado em qualquer lugar do mundo. Porque aqui entra todo tipo de público, entra morador de rua, tem os reincidentes, assim como tem os novos que nunca tiveram dentro de um presídio, e chega aqui e a gente consegue diagnosticar. É uma doença que diz respeito à comunidade. A gente avalia o doente, avalia seus contatos e quando se fala em sistema prisional, todos aqueles que coabitam a mesma cela são os contatos do paciente. Nosso maior índice é uma tuberculose pulmonar. Isso não quer dizer que a gente não tenha outras, né? Como tuberculose ganglionar, tuberculose pleural. A gente já teve um paciente com tuberculose óssea. A PNH tem nos ajudado a pensar a questão da própria estrutura prisional, né? Tanto em diálogos quanto em oficinas, né? E a ideia é que a gente consiga realmente trabalhar processos de arquitetura penal e mudança da lógica da arquitetura penal para poder melhorar essas condições de vida desses sujeitos dentro dos presídios.
Presídio Central de Porto Alegre, num ano, são registradas em torno de 20 mil entradas de crianças para visita. Essa população que, via de regra, na infância não tem assim a imunidade tão acurada para enfrentar o bacilo, ela está se expondo. E muitas vezes, nas visitas que fazemos ao presídio, temos oportunidade de verificar a entrada de recém-nascidos, que embora tenham sido vacinados, eles ainda não estão sob a proteção do BCG e estão entrando para uma visita de um familiar, de um pai, de um tio, de um avô e que poderão sair dali doentes. Esse entra e sai, né, ele pode levar as epidemias de dentro para fora e de fora para dentro de uma maneira muito, né, digamos, muito rápida, e se não for controlado, a gente não pode ter uma epidemia de gripe A, não pode ter uma epidemia de tuberculose, né, porque os presos estão reclusos. Isso seria, do ponto de vista até da própria segurança, uma coisa inimaginável, assim, né? O paciente chega no brete, passa pela enfermagem, é feita a verificação dos sinais vitais, passa pelo médico, tem suspeita de uma tuberculose, ele faz o raio-x confirma a tuberculose ou dá indícios, faz o exame de escarro e muitas vezes em questão de 2 horas o paciente sai com a medicação pronta para tuberculose ou, se não for para tuberculose, uma pneumonia. Por exemplo, hoje dentro do central a gente consegue fazer o que chamamos de tratamento diretamente observado, TDO. O preso desce da galeria diariamente, inclusive em finais de semana, para tomar na frente da equipe de saúde os fármacos antituberculose. Às vezes o paciente ele não tem sintoma nenhum, né? A gente costuma pegar muito aqui. Não tem um raio-x alterado, não tem tosse e ele está com tuberculose. Seria interessante se houvesse um comprometimento de toda a sociedade para atender essas pessoas. Tivemos casos de pessoas que estavam em tratamento de tuberculose, que saíram, né, e reincidiram, voltaram para o presídio central sem que tivesse dado continuidade no tratamento fora do presídio. Isso é uma coisa muito ruim, porque essas pessoas que param, interrompem o tratamento, elas criam uma imunidade muito maior, né? Isso leva ao aparecimento de bacilos resistentes, o que nos preocupa muito, porque no momento em que essa pessoa vai conviver, além dos próprios colegas de prisão, de cela, com a população liberta, poderá já estar transmitindo um bacilo que não vai responder ao esquema básico, que é aquele tratamento que dura 6 meses. Ele vai precisar de drogas injetáveis, um tratamento que vai durar no mínimo 18 meses, e no caso desse tratamento falhar, usar drogas que hoje nós não temos nenhum, digamos assim, resultado prático ainda de porcentagem de cura, que são drogas que estão no Brasil há questão de 1 ou 2 anos, em que a gente monta esquema terapêutico para aqueles que são falhados aos esquemas já padronizados. Manter o vínculo com a rede de saúde, manter o vínculo com os postos, com as unidades básicas e manter o paciente em tratamento, seja para qualquer tipo de patologia, já é um fator que nos garante que essa paciente vai estar em acompanhamento e que não está em risco de poder estar disseminando uma doença que é infecto-contagiosa. Como o preso tem muita dificuldade de sair do sistema, ele não consegue ter tanto escolta quanto transporte adequado, a gente precisava fazer uma aposta e essa aposta foi colocar unidades básicas de saúde dentro das unidades prisionais. Porque nós temos um conjunto de equipamentos no território que articulados produzem um cuidado integral. Mas como é que eu articulo uma unidade básica com um hospital que é referência? Isso pressupõe levar para o sistema de contratualidade do SUS a unidade prisional. Muitos vêm com diabetes, pressão alta, HIV, hepatite. E essa triagem é muito importante para a dignidade do preso em si, né? O preso precisa saber que o Estado não está contra ele, sim a favor dele. Posteriormente, ele é chamado para o programa Porta de Entrada e aí sim uma abordagem mais específica para casos de tuberculose e se oferece os testes rápidos de HIV e sífilis.
E isso facilita, porque a pessoa às vezes vem debilitada, vem angustiada, não sabe o que tem, acaba chegando aqui e fazendo todos os exames e realmente, olha, eu tenho isso, ou eu não tenho alívio. Porque às vezes elas vêm da rua com sérios problemas, né, de saúde. E aí acabam, o que realmente eu tenho? Então, tu tem isso, então vamos tratar. E a partir que trata, a coisa funciona. Por isso que é muito importante que essas equipes nas unidades prisionais tenham autonomia, tenham planos de ação e que, ao mesmo tempo, entendam a autonomia, obviamente, que percebam, que respeitem as regras do sistema prisional. Conforme a equipe de saúde saiba que aquele apenado será liberto, que ele seja orientado nesse sentido, já desde o início do seu tratamento, que ele procure a unidade mais próxima da sua residência para seguir esse tratamento. Essa pessoa pode estar numa unidade prisional, ter acesso lá a uma equipe de saúde, mas essa equipe de saúde, pelas suas características e composição, ela resolve a grande maioria das demandas e necessidades de saúde. E tem um conjunto de outras que ela não resolve. Como é que a gente resolve isso? A política diz o seguinte: nós temos que articular com as demais redes de atenção existentes no território. Então tem que haver um comprometimento também do sistema de saúde municipal no sentido de dar um atendimento por egresso, né, para que ele tenha onde buscar esse atendimento, né? Essa rede, né, ela precisa ser fortalecida. E pensando nisso, a gente articulou também, junto com outros serviços, ações para pensar o cuidado integral desse usuário. E junto com ele e com a família, a gente então previu um plano terapêutico singular, né, para pensar na questão de quando ele vinha aqui, a gente sempre trabalhava essa questão da proteção, né, do uso do preservativo, dos cuidados básicos, né, coisas mínimas para o usuário conseguir também lidar com essas questões específicas dele no território. A ética do cuidado, projetos terapêuticos, etc., não estão na ordem da segurança, estão na ordem da saúde. E nem sempre esse diálogo, que tanto um profissional quanto o outro estão preparados para desenvolver e dispostos a desenvolver. Logo que nós ingressamos aqui, nós tivemos um embate com a questão da segurança. Porque a segurança, ela tem os seus objetivos e as suas maneiras de atuar diferente da maneira de atuar na área da saúde. E a saúde exige encontro, diálogo, sigilo. Então a ideia é que a gente consiga melhorar essa relação e os indicadores da segurança têm que melhorar também, né? Nós temos que ter mais efetivo de agentes penitenciários dentro das unidades prisionais para que a gente consiga trazer o preso também para o atendimento e consigamos também levar os presos para atenção especializada quando precisar de um atendimento hospitalar, por exemplo. Um dos problemas que gera sofrimento aos trabalhadores de saúde e tensionamento é, por exemplo, a que ordem obedecer. Sua coordenação, a sua chefia, né? É vinculada à segurança ou é vinculada à saúde? Porque assim, a gente recebe aqui, por exemplo, no Sanatório Partenon, pacientes com bacilos MDR sendo transportados em viaturas com outros apenados, com outras doenças e com profissionais da SUSEP ou da Brigada Militar sem o uso de máscaras. Não é fácil, mas a gente tem conseguido padronizar um atendimento, a gente tem rotinas, por causa, principalmente o que a gente visa é a segurança tanto do apenado como dos nossos profissionais. O presídio ele fica inseguro se não houver um tratamento de saúde eficaz. Se o preso ele tiver uma enfermidade, uma doença, que ele não conseguir alcançar o sistema de saúde do presídio central lá, ele causa uma instabilidade, ele sacode a grade, aí o outro se solidariza, aí daqui a pouco a galeria toda está sacudindo a grade, daqui a pouco o pavilhão todo está sacudindo a grade por causa daquele preso que não consegue o atendimento.
daqui a pouco o presídio todo bate por causa de um cara que não conseguiu ir lá no atendimento de saúde. Então, lá, por exemplo, no presídio central, a saúde está intimamente, relacionalmente ligada com a segurança, né? Nós temos que trabalhar principalmente com foco na educação permanente, também, além dos profissionais de saúde, também dos agentes penitenciários. Eles têm que entender que esse fluxo deve acontecer. A política, ela foi se desenhando numa interlocução bastante importante que estabelecemos com a sociedade civil. Tanto a Associação dos Agentes Penitenciários, de familiares, de equipes de saúde já existentes, o que para nós foi absolutamente importante para recolher e para dimensionar na política talvez elementos que nos escapam de uma avaliação mais técnica ou mais interna do próprio Ministério da Saúde. E agora, com a saúde prisional, a gente está tentando potencializar essa participação, chamando os movimentos para discutir conosco, para além dos movimentos que já são historicamente instituídos para esse sistema, que é a pastoral carcerária, os conselhos da comunidade. Então, a gente tem procurado chamar, por exemplo, o movimento negro. E nós temos uma importante também relação com o Ministério Público Estadual, né? Porque ele também acompanha a regulação de todas essas pactuações, né? Não no sentido de um controle e uma fiscalização, mas também no sentido de indutor de políticas públicas. Para a população LGBT, nós pautamos, dentro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, uma resolução específica, porque nós entendemos que há também uma questão de violência de gênero e de uma violência muito grande, principalmente para a questão das travestis, dos gays dentro do sistema prisional. Toda vez que a gente leva insumos como gel, preservativo, né? Material informativo sobre TST AIDS. E a gente ficou muito impressionado com essa população que tem pouco estudo, como que realmente ele sabe da transmissão da doença, né? A população realmente sabe, né? E a Marcele, ela foi muito provocativa nesse sentido, né, Marcele Malta? Não só provocou o estreitamento da ONG Igualdade com a gestão local, principalmente com o pessoal da Secretaria de Justiça, como também provocou a estruturação de uma ala específica dentro do Presídio Central de Porto Alegre. Era para ser uma ala para a população de travestis, mas no segundo momento a gente achou que os gays também eram tão discriminados como a população de travestis. E a gente conseguiu colocar os gays dentro da galeria da terceira, onde a população de travestis estava, né? Somos hoje tratados ainda primitivamente como bichos enjaulados dentro de um espaço prisional, mas que temos hoje alguns direitos conquistados de anos e anos de luta. Então, levar para espaços de discussão republicanos que o SUS criou, conselhos municipais, conselhos estaduais, os espaços de gestão, essa discussão é absolutamente fundamental para, inclusive, se produzir um outro nível de aculturação e uma nova ética nesse campo. As pessoas têm uma ideia muito errada de que quanto pior para o preso, melhor para a sociedade. Isso não é uma verdade. As pessoas têm que entender que o preso está privado da sua liberdade, mas ele não está privado da sua dignidade. Então, quando nós temos um ser humano na nossa frente, a gente não quer saber coisas privadas da vida dele. O que a gente quer é promover o conforto. Então, nós temos dois desafios praticamente postos para a política. Organizar o território para atender a população até sem presos e, ao mesmo tempo, também organizar o território e as unidades prisionais para implantar as unidades básicas de saúde, sejam reformando as que já existem para se adequar ao que tem de norma vigente no SUS, seja para ampliar ou mesmo construir unidades em grandes complexos ou unidades grandes que necessitem implantar um serviço e implantar uma equipe ou várias equipes que vão ofertar as ações de saúde para essa população. Hoje o preso está contido, amanhã o preso está contigo. O
preso não vai ultrapassar 30 anos, que é o prazo limite máximo da pena dele. Então hoje ele está privado de liberdade, mas amanhã ele retorna para a sociedade. E a ideia é que ele retorne melhor do que ele entrou.